E aí galera, beleza? No vídeo de hoje a gente vai contar quais bancos e corretoras a gente utiliza para investir o nosso dinheiro e por que a gente utiliza cada um desses serviços. Bom, então, eu tenho conta no Banco do Brasil, que é um banco que eu tenho conta já há muitos anos, e eu resolvi simplesmente continuar com essa conta aí, a conta que eu pago minhas contas, que eu, enfim, tenho a minha conta corrente lá, mas eu não invisto nada nesse banco, e nem a poupança dele eu utilizo basicamente. Então tudo que eu recebo nele eu acabo fazendo uma TED para outros bancos ou corretoras, que daí sim eu faço os meus investimentos. A minha conta principal costumava ser na Caixa Econômica, eu tenho essa conta já há alguns anos, mas sinceramente eu não tô mais utilizando para nada. O dinheiro cai lá e eu no mesmo dia ou na mesma semana já transfiro para outro banco. Qualquer serviço que eu preciso fazer a mais eu tenho que pagar. Saque em excesso, enfim, um monte de coisa que eu tenho que ficar pagando extra. Daí eu resolvi que eu ia utilizar um banco digital para centralizar as minhas operações, né, de transferência, investimento, até de saque, porque daí eu não preciso pagar nenhuma taxa. E na verdade, eu tenho conta em dois bancos digitais, porque o primeiro deles eu abri já tem algum tempo, e na verdade eu abri para investir, que é no Banco Sofisa. E recentemente eles lançaram algumas funcionalidades que eu já tinha no outro banco, que é de transferência por boleto e transferência para terceiros. Então o Sofisa agora virou um banco digital convencional e não só um banco para investimentos, né? Então eu já tinha conta no Banco Sofisa, depois eu abri no Banco Inter para conseguir fazer essas movimentações. Agora ficou um pouco redundante, né? Porque eu tenho dois bancos digitais que cumprem o mesmo papel. Mas quando eu criei essas contas, elas tinham propósitos diferentes. O primeiro do Sofisa era para investir e do Banco Inter era mais para movimentar, fazer TED, sem ficar pagando toda vez uma taxa. Eu não cheguei a abrir conta no Banco Inter, eu abri a conta no Banco Sofisa quando começou aquele boom de banco digital, né? E o Banco Sofisa era um banco que naquela época, e hoje ainda, oferece bons CDBs, bons LCIs, LCAs, enfim. E aí quando surgiu o Banco Inter com essa coisa de pagamento por boleto e tal, eu acabei simplesmente, por preguiça, não abrindo conta, e aí o tempo passou e aí o Sofisa passou a oferecer esse mesmo serviço, então acabou que eu fiquei pelo Sofisa mesmo. A gente já gravou um outro vídeo contando mais sobre bancos digitais, sobre a Nuconta. Se você ainda não viu, eu vou deixar linkado aqui nos cards, você pode assistir depois. Mas basicamente é a mesma coisa de ter conta num banco grande, com a vantagem de que você não vai ter que pagar nada para ter essa conta, então você não paga mensalidade para manutenção da conta. Você pode movimentar sem nenhum custo, enfim, você não tem nenhuma taxa para ter essa conta. Então essa é uma vantagem muito grande, né? Porque você consegue economizar com essas operações em relação ao que um banco convencional desses oferece. Todo o dinheiro que entra na conta corrente do banco grande, eu passo via boleto para um banco digital sem nenhum custo. O único problema é que demora um dia útil para cair, né, na conta do banco digital. Mas aí, assim que o dinheiro cai no banco digital, eu posso distribuir esse dinheiro entre as corretoras que eu utilizo. Eu utilizo mais de uma corretora, a gente vai explicar isso na sequência. Mas basicamente, dependendo do que eu quero investir, se eu quero investir em tesouro, ou se eu quero aplicar na renda fixa, ou se eu quero investir em algum fundo, daí sim eu direciono para a corretora que oferece o melhor produto naquele momento, porque nem sempre a corretora que você sempre usa a vida inteira vai ser a corretora que vai oferecer as melhores oportunidades no momento que você quer investir. Pode ser que o mesmo produto do mesmo banco, com o mesmo prazo, tenha taxas diferentes em corretoras diferentes, ou tenha um valor mínimo de entrada diferente. Daí você consegue ter uma autonomia e mais flexibilidade para decidir o que é melhor, né? E assim, a vantagem também do banco digital em relação ao banco grande é que eles geralmente oferecem investimentos bem interessantes. Então você pode já aproveitar, fazer a transferência via boleto e fazer a sua aplicação lá mesmo. Esses bancos digitais, eles oferecem CDBs com liquidez diária, 100%, 99% do CDI. Então isso é uma ótima alternativa para quando você vai receber o dinheiro e tem que pagar a fatura no final do mês do cartão de crédito, ou recebe o dinheiro e aí não sabe exatamente aonde que você vai investir, daí você pode deixar no CDB de liquidez diária e aí depois decidir para onde que você vai enviar esse dinheiro, né? Mesmo para investimentos de mais curto prazo, assim, o Sofisa de vez em quando ele abre
investimento para LCIs e LCAs. Costumam ser, assim, uns produtos bem interessantes. E a outra vantagem também é que, tipo, no Tesouro Direto, né, quando você investe no Tesouro Direto, no Tesouro Selic, que seria para reserva de emergência, tem aquela pequena oscilação, né, por causa da marcação ao mercado. Então, o CDB não tem isso. Você sabe que sempre vai ganhar, mesmo que seja bem pouquinho. Por causa do IOF também, porque se você deixar o dinheiro menos de 30 dias, você tem que pagar o imposto referente ao IOF. E o lucro vai ser muito pequeno, mas já é uma vantagem em relação aos outros bancos, né, que a gente comentou, Caixa e Banco do Brasil, não oferecem essas possibilidades para quem quer investir a partir de R$ 1, por exemplo. Bom, com relação às corretoras que a gente tem conta, né? A gente tem conta em um monte de corretora. A gente sai abrindo conta feito louco, afinal de contas é gratuito, né? A abertura de conta e a manutenção dessas contas. Então não custa nada. Você abre a conta e Deus consegue ver quais produtos eles têm lá. E daí você pode concluir, a mesma coisa que a gente concluiu, que eles têm produtos diferentes, tem algumas diferenças, mas muitas das corretoras têm produtos muito similares também. Na verdade, a gente não saiu abrindo conta feito louco, né? A gente abriu, daí a gente olhou, daí a gente pensou, será que a outra corretora também oferece esses mesmos produtos? Daí a gente resolveu abrir conta em mais de uma. Aí quando a gente viu com os nossos próprios olhos que os produtos, que tudo era bem diferente entre uma e outra, aí a gente começou a pensar, pô, será que naquela outra corretora, será que não é mais vantajoso, de repente, operar fundo ou operar mercado de ações, né, pelo custo da corretagem, enfim, a gente começou a ver qual que era que oferecia a melhor vantagem. Porque quando você está querendo investir o seu dinheiro, você está procurando a melhor opção possível. E você quer que a melhor opção possível tenha o maior rendimento possível. Então, você tem que ser capaz e tem que ter esse desprendimento de olhar em mais de um lugar, né? Porque as opções e as descrições e as informações são diferentes. É igual quando você for comprar, tipo, um aparelho eletrônico ou alguma coisa. Você não abre lá na loja que você sempre costuma comprar tudo e compra sem olhar em uma outra loja, né? As oportunidades estão aí. Cabe você a encontrá-las o melhor possível, né? E acaba sendo exatamente isso que a Isa falou. A gente, no final, vocês vão perceber, mas a gente acaba usando uma corretora, mais ou menos, né, para uma finalidade diferente. E não necessariamente só para uma finalidade, tipo renda fixa ou renda variável, porque recentemente eu queria fazer um investimento em renda fixa e aí o dinheiro estava na conta digital, daí eu estava decidindo onde que era a melhor opção. E eu pude perceber que às vezes o mesmo banco oferece a mesma oportunidade para várias corretoras. Daí a corretora faz a proposta conforme, sei lá, os critérios próprios que eles têm. Então, o valor mínimo e a taxa que eles vão pagar, eu acho que acredito que seja um acordo, não sei direito como é que funciona. Mas às vezes a disponibilidade é diferente, tipo, em uma corretora pode ter esgotado e na outra ainda está disponível. Então, você tem opções diferentes sempre, tipo, e às vezes quando a opção é muito boa, de um banco bom e tal, tipo, esgota rápido, porque todo mundo, pô, essa oportunidade é boa mesmo, né? Então, tipo, as pessoas vão querer comprar o quanto antes. Bom, a primeira corretora que eu abri conta foi a Isinvest. E eu abri conta na Isinvest porque eu queria conhecer um pouco mais, aprender um pouco mais sobre renda fixa. E na época que a Isinvest estava bombando com essa coisa de renda fixa, eles realmente eram muito bons nisso. Eles continuam sendo uma excelente corretora para investimentos de renda fixa. E pela Isinvest eu acabei fazendo os meus primeiros investimentos em tesouro. Comprei alguns CDBs, comprei um LCA, se eu não me engano. E comecei a operar ações também pela Isinvest, porque na época a Isinvest tinha uma das melhores corretagens, né? Quando começou assim mais para trás, a XP tinha uma corretagem bastante alta e a Isinvest tinha uma corretagem que era praticamente metade desse valor da XP. E eu naquela época ainda não conhecia Modal e Clear. Mesmo assim, essas duas corretoras, Modal e Clear, não tinham uma taxa tão atrativa assim. Então acabava o custo-benefício da Isinvest acabava sendo bom, porque eu já tinha dinheiro lá e eu podia operar as ações, mesmo pagando um pouquinho mais de corretagem, ainda acabava pagando muito menos do que na XP, por exemplo. A primeira corretora que eu abri conta, acho que foi a Isinvest também. Foi. Mas eu operava o Tesouro Direto pela Caixa já, então a maioria do meu dinheiro já estava aplicado lá, e daí eu resolvi continuar por lá mesmo,
porque eu também não tinha mais dinheiro para aplicar no momento, né? Então todo o meu dinheiro estava no Tesouro. E aí eu lembro que um pouco depois, assim, eu abri conta na XP, só pra gente ver, né, como é que era e tal. E aí, quando eu abri conta lá, o consultor lá me telefonou e tal, perguntou se eu já investia, daí eu comentei que eu tinha o Tesouro na Caixa, e ele me ofereceu a possibilidade de fazer a... Transferência de custódia. Isso, me fugiu a palavra. Transferência de custódia desses títulos. E, tipo, eu já tinha ido atrás dessa informação na internet porque pela Caixa eu tava pagando, se eu não me engano, era 0,3% ao ano. Acho que era 0,4, acho que até mais que isso. Era, tipo, um valor alto, assim, de taxa de custódia. Como eu tava aprendendo, tipo, eu nem sabia que existia a possibilidade de corretora e tal, então eu fui descobrir isso depois. Daí eu paguei, acho que umas 3 mensalidades referente a essa taxa de custódia, que também é cobrada 2 vezes ao ano só. E aí, quando esse consultor me falou que tinha essa possibilidade de transferir a custódia, eu fiquei tipo, nossa, por favor, né? Porque eu já procurei na internet como é que fazia para fazer essa transferência. Aí, em uns lugares me diziam que era um formulário do banco, em outros lugares me diziam que era um formulário da corretora, e daí precisava de uns códigos, uns números que eu não sabia onde encontrar, sabe? Porque quando você investe por um banco grande, pelo menos na Caixa, tipo, pelo internet banking eu não tinha acesso aos meus investimentos, só pelo site do Tesouro diretamente. Daí tinha alguns números que eu também não sabia o que era e tal, e aí acabava deixando pra depois, falar, depois eu pesquiso melhor e esse dia nunca chegava. Aí quando ele me ofereceu isso, a gente conseguiu, finalmente, ele me ajudou a fazer essa transferência. E aí meus títulos foram pra lá. E aí quando eu comecei a diversificar mais a minha carteira, comecei a investir em fundos e tal, daí eu comecei a investir pela XP, porque eu acho que entre as que a gente conhece, né, que a gente usa, é a que oferece maior variedade dos produtos. Então, tipo, às vezes, por exemplo, na Isinvest tem algum fundo que não tem, na XP tem, e aí você fica tipo, putz, e agora? Eu vou colocar um pouco de renda variável em uma e colocar um pouco em outra. E o contrário também é válido. Às vezes tem algum fundo que tem uma entrada menor, tipo na Isinvest e na XP não. Então, tipo, tem que fuçar mesmo, ir atrás, parar de procrastinar e perder o medo de fuçar e dar uma olhada, o que tá melhor, né? Claro que dá cagaço, né? Tipo, no começo a gente tinha conta na Caixa e no Banco do Brasil, né? Daí a gente, putz, vai pra uma corretora, né? Será que não vai dar ruim? Será que não vai dar alguma treta? A corretora é muito menor do que esses dois bancos, mas, cara, não tem problema nenhum, assim. A corretora é super confiável, não tem nenhum estresse com relação a isso. E a gente abriu conta na Isinvest, depois começou a investir por lá. Aí, acho que o segundo lugar que eu abri conta foi no Banco Sofisa. Acho que eu também. Daí depois eu abri na XP, conta na corretora. Cara, a XP tem uma porrada de fundo, né? Sim, esse é um negócio muito legal deles. Eles têm vários fundos deles mesmos, de gestão da própria XP. E tem esses fundos muito bons também. Então depois da XP, eu acho que eu abri conta no Banco Inter. Não, eu abri na conta na Modal, na Clear. Na época que a gente estava começando a investir em ações. E depois eu abri conta no Banco Inter. A minha experiência com a Modal e com a Clear é bem limitada, eu acabei não operando nessas corretoras, então, mas eu sei que na Clear é mais para trade mesmo, né? E você também não consegue agendar as operações, é mais para day trade mesmo. Na Clear isso, né? Na Modal você consegue agendar. E daí na Modal é tipo, eu acho que é bem semelhante à Isinvest e à XP. A Modal tem a vantagem para quem faz trade que eles oferecem um serviço em DMA2, que é uma conexão bem mais rápida. Então você consegue executar a operação mais rápido e daí ganhar um pouquinho ainda nessa agilidade, né? Depois teve a Rico, né? A gente acabou abrindo conta na Rico também, meio que para ver como que era, assim, né? E porque a Rico, curiosamente, eles tinham um fundo que a gente tinha interesse, que também tinha na Isinvest, só que na Rico a taxa de entrada desse fundo era muito menor do que na Isinvest. Aí a gente acabou indo para Rico, né? Mas a gente não faz nenhuma operação, a gente não chegou a fazer nenhum trade, colocar dinheiro lá, só mesmo para ver o que eles oferecem, né? Os produtos da XP e da Rico são bem semelhantes, até porque essas duas corretoras fazem parte do mesmo grupo, né, do grupo XP.
E só que, tipo assim, o sistema deles, a interface lá com o usuário, como você faz as operações é completamente diferente, né? O portal deles em si é bem diferente. Então, a gente acabou abrindo mais por curiosidade para ver como é que era, quais eram os produtos que eles realmente tinham por lá. E a gente só abriu a conta, né? Eu, pelo menos, só abri a conta e não fiz nenhuma movimentação. Mas eu dei uma fuçada, dei uma olhada, tipo, tem funcionalidades bem interessantes na Ripple que não tem nos outros. Tipo, você consegue comparar os investimentos, arrastar lá e ver qual é a taxa, tipo, fazer uma simulação, assim, mais, tipo, na hora, assim, sabe? Pra quem tá começando, isso é muito legal, porque você tem mais agilidade, consegue, tipo, comparar uma coisa mais dinâmica, assim, sabe? Consegue decidir sem precisar fazer um monte de conta e tal. Então, pra quem tá começando, eu acho que isso faz bastante diferença. Então, você pode manter essas contas nas corretoras abertas, mesmo não tendo nenhum dinheiro lá. Você pode abrir em mais de uma no início, em abrir em uma ou duas, até três, quantas você quiser. Se você quiser, basicamente. E depois que você olhar, mexer um pouco na interface, tipo, selecionar lá o que você quer investir, ver como é que funciona, depois você pode decidir, assim, qual que você se sente mais confortável, que é mais intuitiva, tipo, essas coisas contam muito, né? E se prepare para receber uma porrada de e-mails. Lotar a caixa de e-mail com e-mail de corretora. Todo dia tem um e-mail, né? Eles fazem, tipo, divulgam, assim, algumas oportunidades. Tipo, é legal receber, assim, tipo, oportunidade de quando abre CDB ou quando tem um LCI novo, fundos, COI. Eles mandam várias oportunidades, assim. Então, tipo, eu vejo, assim, que tem algumas pessoas que recebem esses e-mails num grupo que eu participo. E daí elas perguntam, oh, recebi um e-mail e tal, o que vocês conhecem esse produto, o que vocês acham? Então, tipo, gera uma curiosidade de você entender melhor o que é aquele produto, ir atrás e, tipo, estudar mais, e eu acho isso bem legal. Bom, e por último eu abri conta no BTG Pactual Digital também para ver como é que é, assim, eu não cheguei a colocar nenhum dinheiro lá, mas, assim, pelo que eu pude ver, cara, eles têm uns fundos muito diferentões, assim, que você não tem acesso em praticamente mais nenhum lugar, assim. Então essa é uma vantagem muito grande do BTG, que eles têm uns produtos de investimento que são do BTG lá e que é difícil você ter acesso em outros lugares. Bom, então recapitulando, eu tenho conta em um banco grande, tenho conta em 2 bancos digitais e tenho conta em 5 corretoras diferentes. Só que o que eu uso de verdade, eu uso o banco grande, né, para transferir, uso a conta nos 2 bancos digitais, mais o Sofisa do que o Inter, mas eu uso os 2. E nas corretoras, eu uso 2 corretoras só, XP e Isinvest. E você? Bom, e eu tenho conta também em um banco grande, 2 bancos digitais e 5 corretoras também. Mas no final, o que eu acabo usando é o Banco do Brasil, né, o banco grande, também como a Isa falou, como uma central assim de distribuição, né, para você acabar passando esse dinheiro para um banco digital e daí a partir dali fazendo a distribuição para as corretoras. Eu uso o Banco Sofisa, eu utilizo bastante. E em termos de corretora, eu uso a Isinvest para investimento de renda fixa e para trade. E eu uso a XP para fundos, basicamente. Agora tem opções mais vantajosas, né, para trade. Para trade tem opções bem mais interessantes. Assim, se eu fosse... É porque eu já tenho as ações na Isinvest, né? Então eu acabo continuando operando por eles, mas acho que se eu fosse começar hoje, talvez eu começaria pela Modal, que eu acho que tem um serviço bem interessante. E um custo-benefício muito bom também em termos de corretagem. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, que toda quinta tem vídeo novo, e de deixar o seu joinha se você gostou do vídeo. E eu vou deixar também as nossas redes sociais aqui embaixo. A gente tá sempre colocando novos conteúdos por lá, então fiquem ligados. E é isso. A gente se vê na próxima, então. Tchau! Tchau!